Bom dia, meus queridos. Doutor Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Hoje, mais um react da série Falsos Profetas. Iremos reagir a um vídeo do Peter Jordan, no qual ele apresenta o posicionamento dele sobre o que seria melhor, comprar ou alugar imóvel. E, como todos os vídeos aqui, ele apresenta o cálculo que fundamenta o seu entendimento. Então, inicialmente, eu sempre peço que sejam respeitosos aqui com o pessoal objeto do React. Então, nos comentários, por favor, sem ofensas aí ao Peter, porque ele é um cara muito bacana e eu gosto muito do conteúdo dele, tá? Mas, enfim, vamos aqui para o React. Peter Jordan, será que o Peter é um falso profeta ou não? Vamos adiante. Bom, esse vídeo aqui eu vou colocar na velocidade 1.25, tá? Para o vídeo aqui também não ficar muito longo. Se vocês quiserem assistir o vídeo, vocês entram no canal. Esse vídeo acho que está no, deixa eu verificar, tá no canal Nerd de Negócios. E lá vocês podem assistir na velocidade que vocês acharem melhor. Eu não tenho como reagir ao vídeo inteiro, porque o vídeo lá tem 18 minutos. Se eu fosse fazer uma reação aqui, seria um vídeo de 1 hora. Então eu peguei a parte mais importante, que é o momento que ele apresenta o cálculo que fundamenta ali toda a teoria dele, do porquê ele acha que comprar imóvel é melhor do que alugar. Eu sempre digo nesses vídeos aqui que não existe uma resposta certeira para o que é melhor, alugar ou comprar. Tudo depende dos fatores que você tem no momento da compra e também diversos fatores que você deve levar em consideração, tanto na parte do pagamento quanto da parte mercadológica, enfim. Essa decisão do que é melhor comprar ou alugar não é uma decisão fácil, mas deve ser tomada com base em critérios objetivos e verdadeiros. O que a gente não pode é estar partindo para uma decisão baseado em fatos e critérios que não são reais. Então vamos ver aqui se os critérios que o Peter utiliza são reais ou não. Vamos lá. E tal, eu sei disso, tanto pela pandemia, né, que está acontecendo no Brasil, tanto pela situação do Brasil. E por isso, hoje, no meu exemplo que eu vou passar aqui para vocês, eu vou considerar um reajuste anual de 8%, bem abaixo do que foi nos últimos anos. Tá bem abaixo do IGPM, mas eu quero uma coisa mais para vocês terem noção, mais... Bom, deixa eu explicar aqui, tá? Ele está dizendo que ele vai comparar a compra e venda com aluguel e que o reajuste que ele vai utilizar para aluguel é o IGPM e ele vai utilizar uma média anual de 8% do IGPM. E realmente... não, o IGPM, quando você vai fazer um cálculo da média anual dos últimos 30 anos, fica aí nesses 8 a 9%, dependendo do mês que você, do ano que você inicia, do ano que finaliza, mas não sai disso, tá? Então, primeira informação importante, ele vai comparar o aluguel, que vai ser reajustado pelo IGPM, a uma média de 8% ao ano. Mais sólida, para vocês entenderem melhor. Ou seja, tá bem otimista, ok? Além disso, no nosso financiamento que eu vou fazer aqui para vocês, a taxa foi de 7,66% ao ano, que é o que a Caixa determinou como taxa de juros padrão para esse ano no programa Casa Verde e Amarela, que ajuda a galera aí com renda abaixo de 8 mil reais a comprar um imóvel. Então, para financiamento... Isso aqui é bacana o Peter falar que, como eu sempre digo, já tive um outro react aqui de uma pessoa dizer que você vai na Caixa e tira juros de 4,5% ao ano. E eu sempre digo que não tem como você saber os juros que você vai obter primeiro. Isso vai variar de acordo com o ano e mês da contratação. Segundo, isso vai variar de acordo com a sua faixa de renda e o seu perfil, porque cada pessoa pode entrar, às vezes tem programas que você consegue um juros mais favorável e programas que você, em decorrência da sua renda, você consegue juros maiores. Então vai depender muito do caso a caso, mas aqui os 7 ponto alguma coisa por cento que ele está usando aqui não está fora mesmo da média dos juros que você consegue de financiamento ali na Caixa Econômica Federal, nesses programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela. 7,66%, ok? Outro ponto bem importante para facilitar nosso exemplo aqui é que eu vou usar a tabela Price de financiamento, que nada mais é que um modo de financiar que mantém as parcelas iguais do início ao fim. Outra solução que a gente tinha era usar a tabela SAC, que começa mais alta e vai baixando todos os meses. Mas os dois são bons, ok? Ou seja, isso aqui é uma isso aqui é uma coisa que as pessoas se equivocam muito, tá? A tabela Price não mantém a sua parcela fixa todo mês ao longo dos 30 anos. Por quê? Porque a sua parcela ela vai sofrer correção monetária. A diferença da SAC e para Price é a parte na composição da prestação, o que será fixo e o que será variável.
Então, por exemplo, na saque, como ele diz, você paga mais no início e vai reduzindo esse valor ao longo do tempo. Por quê? Porque na composição da parcela, a amortização pelo sistema saque, a amortização ela é constante. E a parte da parcela referente a juros, essa parte ela é variável. Por quê? Porque ele é calculado em cima do saldo devedor, que é amortizado fixamente todo mês. Então, exemplificando, se você financiou o imóvel pelo saque, um imóvel de 200 mil, e na sua parcela você vai amortizar 2 mil por mês. Essa amortização diminui o saldo devedor todo mês em 2 mil reais. Só que esse saldo devedor residual, ele é corrigido pela correção monetária. Então, a única coisa que é fixa na tabela saque é a parte referente à amortização. Os juros é variável, a amortização é fixa e a parcela também é variável. Por quê? Porque ela vai ser corrigida pelo indexador escolhido no contrato. Pode ser IGPM, CDI, TR, a Caixa usa até o índice de correção do FGTS, poupança, enfim. Então, não se atenha a essa coisa de que não existe, não tem nenhum financiamento no Brasil que sua parcela é fixa. Na tabela Price, a sua parcela não é fixa. Sua parcela ela é totalmente variável. Por quê? Porque a amortização na composição da parcela da tabela Price, os juros é variável, a amortização é variável e a parcela é variável em decorrência da correção monetária. Então não existe nenhum cenário que você terá uma parcela fixa igual ao longo dos 30 anos de financiamento, tá? O que a tabela Price faz é manter esse valor como se ele, no cálculo que cria essa parcela na tabela Price, a parcela ela fica com valores iguais que serão submetidos a uma correção monetária que vai alterar no final esse valor nominal. Então, nem na tabela Price a parcela é fixa. Ela é variável, mas a variância dela entra tanto na composição da amortização, tanto na composição dos juros, e quando você tem essa parcela pronta, você ainda tem que incidir uma correção monetária nela, ok? Vamos adiante. Ou seja, você começa pagando um valor e cada prestação vai caindo. Mas você pode pegar um financiamento onde as parcelas são fixas. O meu aqui dessa casa é fixo. Eu vou pagar a mesma coisa durante os 30 anos, caso eu não venha quitar a casa antes, que é o que eu acho que eu vou fazer. Vou quitar a casa antes para pegar. Um detalhe, eu acho que o Peter, essa casa que ele comprou nos Estados Unidos. Por que lá nos Estados Unidos essa questão da tabela Price, o aspecto da correção monetária não é tão relevante? Porque, tirando agora, né, pós-pandemia, essa crise econômica, mas nos últimos 20, 30 anos, a inflação nos Estados Unidos era uma coisa praticamente inexistente. Tinha anos que a inflação era 0%, 0,5% de inflação, ano 1%. Então isso não altera quando você vai fazer um financiamento lá nos Estados Unidos pela tabela Price. Quando você faz a parcela fixa e ela vai sofrer a atualização pela correção monetária em decorrência da inflação, pouco se altera desse valor nominal da parcela, porque lá você lida com inflação de 0,5%, 1%. Acho que agora que está começando lá a ter inflações parecidas com o Brasil, né? Com 8%, 9% ao ano. Então, quando o Peter fez esse vídeo, que é de 2019, então lá nos Estados Unidos, esse modelo dele faz muito sentido, porque lá, naquela época, você não tinha que ajustar a parcela com inflação de 8, 10, 11, 12% ao ano. Você tem que tomar muito cuidado quando você importa esses modelos de investimento imobiliário de Estados Unidos e Europa para o Brasil, porque as realidades econômicas são diferentes, tá? Mas vamos adiante. Pegar esse valor e aplicar em outras casas, outros imóveis. Bom, pra gente ter um exemplo aqui, eu vou usar um apartamento de 200 mil reais de valor, tanto no exemplo do financiamento quanto do aluguel, ok? E tanto o financiamento de 35 anos quanto o aluguel deram uma média de mais ou menos R$1.100 por mês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. 200 mil reais. Beleza. Vamos botar um valor de entrada de 40 mil reais. Calma que isso tudo vai fazer sentido depois pra vocês, tá? Taxa de juros aqui de 7,66, ok? De financiamento. E 35 meses pra pagar. Vamos calcular aqui. Vai dar, ó, R$13.200 por ano, mais ou menos, com... Esse aqui no caso... É nesse momento que as trombetas celestiais entoam nos céus para anunciar o milagre. Por quê? Eu vou puxar a câmera novamente para mim. Sempre que eu chego nesse momento, eu puxo a câmera para mim, porque é aqui
essas análises não fazem nenhum sentido. Nenhum contrato de financiamento no país de longo prazo é feito sem correção monetária. Você acha que um banco vai lhe emprestar um dinheiro por um prazo de 30 anos e ele não vai ter a recomposição da perda monetária do dinheiro no contrato? Você acha que você só vai pagar um encargo contratual fixo do que ele diz ali de 7,66? Pelo amor de Deus, me digam que banco é esse, porque eu vou lá pegar dinheiro agora. Óbvio que não, gente. Primeiro erro aqui do cálculo do Peter. 7,66 é o juro e os outros encargos remuneratórios, seguro prestamista e as taxas administrativas. Então você não pode considerar só o juro, você tem que considerar a CET, que é o custo efetivo total dos encargos remuneratórios. Então essa taxa aqui seria um pouco maior, ao invés dos 7,66 seria ali próximo dos 8%. Ok. Sabe o que a CET não considera nessa porcentagem dos encargos anuais? A correção monetária. E nem tem como considerar porque ninguém sabe o futuro, ninguém é vidente. Mas você, quando vai financiar, você tem que ter certeza que esse encargo remuneratório, você vai pegar esse 7,66, os 8% da CET. Além disso, você vai ter que pagar a parte da parcela referente à amortização, porque essa taxa aqui é o encargo que você paga por pegar dinheiro emprestado. Mas você ainda tem que amortizar o dinheiro que você pegou emprestado e quando você fecha a composição da parcela, vai incidir em cima da parcela fechada a atualização monetária da parcela. Então, se eu vou comparar um aluguel corrigido pelo IGPM anualmente com um financiamento que tem cargo remuneratório e correção, eu não posso utilizar no meu cálculo 7,66. Eu tenho que pegar os 7,66, somar com aquele IGPM médio que ele tem ao ano ali, que é dos 8%, e jogar ali no meu custo do meu cálculo. Então, deixa eu fazer aqui, pegando meu celular, o que ele teria que colocar naquela fórmula ali seria... Eu vou colocar, não vou nem considerar CET, tá? Vou colocar só o 7,66 que ele colocou ali. 7,66 mais os 8% do IGPM médio, porque vai ter que ter correção no contrato, obviamente. Então, o encargo anual é de 15,66% ao ano. Esse é o encargo anual médio, uma projeção. Porque pode ser que o IGPM, como ali no ano de 2020, 2021, bata 20%. Então imagina, em 2020, um contrato de financiamento, ele teve de encargo os 20% do IGPM, mais os 7,66% que ele está dizendo aqui. Então foram quase 27% de encargo remuneratório no contrato de financiamento, no único ano. Vocês entendem? Não dá para você calcular financiamento sem levar em consideração a correção monetária do financiamento, que é mensal. A correção do aluguel, em regra, é anual. A correção do financiamento, em regra, é mensal. Então, se vocês acham que eu sou o profeta do Apocalipse, pergunta para qualquer pessoa que financiou o imóvel se todo mês a parcela dela não muda. Se a parcela que ele financiou pela Price vem lá fixa todo mês. Você não vai achar nenhuma pessoa que vai te dizer isso, porque... não tem lógica nenhuma um banco financiar qualquer coisa sem levar em consideração a perda do valor monetário da moeda. Ok? Vamos adiante. Então, assim, esse cálculo aqui do Peter em relação ao financiamento, você já vê que já assim, está claro para mim que não tem lógica nenhuma. Vamos voltar aqui. De amortização, mas teria uma parcela de mais ou menos R$ 1.100, ok? Agora eu quero que vocês venham aqui para minha tela para um mapa mental que eu fiz, para vocês entenderem a diferença entre financiamento e aluguel. O mesmo apartamento de R$ 200 mil. Vamos começar aqui. Mas uma coisa, ali no início do vídeo ele falou que está levando em consideração financiamento Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, né? Esse cenário que ele está narrando aqui seria uma compra de um imóvel pronto, porque se fosse um imóvel na planta, você teria que considerar a fase de construção, porque são momentos distintos. Na fase de construção, o comprador ele paga juros de obra e esse valor, essa parcela que ele paga de juros de obra, ele não amortiza em nada o financiamento.
E durante a fase de obra, o saldo devedor do financiamento ele vai corrigindo mensalmente, tá? Você só começa a amortizar o financiamento depois que a obra é entregue e você sai o habite-se, que aí efetivamente você começa a amortizar o financiamento. Isso, a depender, pode levar de 12, 24, 36 meses. Então, às vezes, você paga 3 anos de juros de obra e não diminuiu R$1 da dívida do financiamento. E, além disso, a dívida do financiamento, nesses 3 anos, ela foi corrigida e foi aumentando. Atenção. Então, não é o caso aqui. Provavelmente, ele está levando em consideração um imóvel que foi comprado pronto e foi dado uma entrada de 40 mil, ou seja, financiou 160. Com apartamento de 200 mil reais, indo para a esquerda, que é o financiamento. Vocês vão entender, dá uma olhadinha aqui, ó. Apartamento de 200 mil reais, financiamento 40 mil reais de entrada, 160 mil reais financiados com taxas de juros de 7,66%, né, que é o do programa da Caixa Econômica Casa Verde e Amarela. No primeiro ano, ok, você vai estar pagando R$1.100 por mês. Você vai pagar o todo quanto? R$13.200. Você somar R$1.100 por mês, vezes 12, vai dar R$3.200. No ano 2... Tá vendo só? Que lindo! Por favor, Peter, me diz que banco é esse. Me diz que banco é esse que a parcela do primeiro para o segundo ano não vai aumentar R$1. Que você vai pagar R$1.100 fixo todo mês durante todo o prazo do financiamento. Essa parcela não sofre reajuste? Não tem correção monetária? Imagina uma pessoa que financiou um apartamento há 25 anos atrás num contrato sem correção monetária pela tabela Price. Você acha que ele estaria pagando o mesmo valor fixo de parcela até hoje? Então essa parcela hoje estaria no entorno de R$150 num imóvel de uma baixa renda. Por quê? Porque não tem lógica nenhuma. Toda parcela, o valor da moeda ele tem que ser recomposto. Então nenhum banco você vai chegar daqui a 25 anos e está pagando parcela de R$1.100 por mês porque você escolheu a tabela Price. Isso não existe. A parcela tem que ser atualizada. E a partir do momento que você atualiza o saldo devedor, os encargos do contrato são calculados em cima do saldo devedor atualizado. O saldo devedor é a base de cálculo de todos os encargos. Nunca, em nenhuma hipótese, você vai ter uma parcela fixa. Diferente do cenário dele lá dos Estados Unidos, como eu disse, porque a atualização lá, naquela época que ele fez o vídeo, você tinha inflação de 0,5%, 0,3% ao ano. Aí é lindo mesmo, porque esse valor altera-se pouco. Mas você não está nos Estados Unidos, meu querido, você está no Brasil. Aqui o ferro entra. Aqui é, nos melhores anos, 8% de inflação. Nos piores, 15%, 14%, 13%. Então, nunca em nenhum cenário, pelo menos no mundo como está hoje, você vai ter uma parcela que será fixa desse jeito que ele está narrando aqui, tá? Então, esquece isso aqui. R$13.200, a parcela é fixa, ok? No ano 3, R$13.200, a parcela é fixa. E assim vai. É o que você está pagando de financiamento. Ano 5, ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, ano 10. Completou o ano... Tá vendo só que lindo? Pelo amor de Deus, Peter, me diz que banco é esse, porque eu vou lá agora financiar 10 imóveis. Porque isso aqui seria um negócio maravilhoso em cima do retorno financeiro que você vai ter na própria perda do poder econômico da moeda. Se banco fizesse isso aqui, todos os bancos estavam quebrados. Imagina, 10 anos depois ele ainda está com a mesma parcela de R$1.100. Nossa Senhora, lindo. Que lindo, mas vamos adiante. Então, assim, vocês já perceberam que esse cálculo dele, a comparação não vai ter lógica nenhuma, porque o custo do financiamento está totalmente louco. Ano 10 aqui, pagando R$1.100 por mês. Ou seja, quanto que você pagou até agora, em 10 anos, pagando seu financiamento? Você pagou R$132 mil e ainda... Então, além dele não considerar o custo prestamista e as taxas administrativas, ele não considera a correção monetária. Então, esses R$132 mil que ele disse que teria pago aqui, na verdade, seria algo próximo ali dos 250 a 300, tá? Não sei, fazendo cálculo de padeiro, mas nem a pau que seria R$132 mil, porque nem a pau que você teria 10 anos de parcela fixa a R$1.100. Ainda faltam 25 anos de financiamento. Caramba, Peter, mas você quase pagou o valor do financiamento que é 160. Calma. Vamos agora para o aluguel que você vai ver que a situação piora. Apartamento de 200 mil, vamos agora para a direita aqui, ó. Aluguel reajuste de 8% ao ano conforme média do IGPM. Lembrando. Vamos lá então, né? Agora vamos para o aluguel. Como ele disse, a média é de 8% ao ano IGPM. A maioria dos contratos usa ainda o IGPM para corrigir aluguel. Mas tem um índice que é muito melhor, que foi criado recentemente, que se chama IVAR, que é um índice feito só para aluguel, tá? Então, se vocês forem inquilinos, puderem utilizar o IVAR,
muito melhor que o IGPM. Eu tô botando o IGPM baixo. Nos últimos anos ele foi bem acima, ok? Então vamos pegar aqui 8% ao ano. No ano 1, você vai pagar R$ 1.100 por mês, 13.200 ao ano. Beleza, igual o ano 1 do financiamento. Só que no ano 2, tá aí, o IGPM comeu solto, né? O IGPM deu uma lapada em você. Você vai estar pagando R$ 1.198 por mês, R$ 14.300 por ano. Ah, Peter, mas pode não ter tido o reajuste no primeiro ano, beleza. Mas vai ter no terceiro ano e vai reajustar tudo que você não pagou nos anos anteriores, tá? Não existe proprietário bondoso. Pode até ter, mas, no final das contas, a média vai ser isso aqui. No ano 3, o IGPM, né, comeu solto de novo, R$ 1.294 por mês, R$ 15.500 por ano. Então vamos seguir aqui, ó. Ano 4, 16.000. Quem me acompanha e quem segue meu canal sabe, aluguel não corrige dívida igual a banco. Correção de dívida e correção de aluguel é diferente. Por quê? Porque o meu seguidor sabe que em contrato de aluguel, após o prazo de 3 anos, você pode entrar com ação revisional na hipótese do reajuste do aluguel ser superior ao reajuste do valor de mercado daquele aluguel naquele local, naquela cidade, naquela data. Então, por exemplo, o aluguel ali inicial era 1.100 e aqui no ano 4 já está em 1.400, correto? Correto. E se durante esse fluxo de tempo o valor médio do aluguel de um imóvel parecido naquelas mesmas situações não tivesse chegado aos 1.400, o que é que o inquilino pode fazer? Duas coisas. Ele pode entrar com ação revisional e pedir para baixar o aluguel para ficar com um preço compatível com o valor de mercado, ou ele pode simplesmente sair do imóvel e ir para um, caso o locador, né, não queira resolver amigavelmente, e vai para um imóvel com um preço menor. Então, o aluguel, você tem essa possibilidade de você a qualquer momento pode sair da dívida, coisa que o financiamento você não pode, tá? O aluguel tem essa flexibilidade. R$ 1.700 por ano. O aluguel tá aumentando. Tá 4 anos naquela casa. Ano 5, R$ 18.100 por ano. Ano 6, R$ 19.500. Ano 7, R$ 21.000 por ano. Ano 8, R$ 22.800 por ano. Ano 9, R$ 24.600 por ano. A gente já chegou ao dobro do que tá o financiamento nesse ano aqui. Só pra vocês terem noção, ok? Nesse ano. Então, porque ele diz que entende porque ele diz que chegou ao dobro? Não é que chegou ao dobro, é porque aqui neste cálculo do aluguel ele está considerando um reajuste, ou seja, reajuste é recomposição do valor da moeda. Não tem como você comparar reajuste com juros, porque são coisas totalmente diferentes. Juros é você estar pagando por ter pego dinheiro emprestado. Correção monetária, reajuste, é você trazer o valor da moeda para o valor presente, em decorrência da inflação. Então é óbvio que no ano 10 a moeda desvaloriza. Eu me lembro quando eu era novo, o salário mínimo era R$100. Hoje o salário mínimo é 1.300. Então, obviamente que o custo de tudo acompanha a economia. Então, aqui o valor do aluguel, ele está acompanhando a economia. O cálculo do financiamento não está levando em consideração a inflação e a economia, porque não está levando em consideração o percentual decorrente de reajuste. Então, aqui está correto, mas, e novamente eu repito, no ano 10 chegou a 26.600, beleza. Quanto que custa o aluguel de um imóvel em situação semelhante? Ah, não, custa 20 mil por ano. Então, ou o locador reduz, ou você sai do imóvel e vai para outro. Mas você pode entrar com ação e reduzir o valor. Só que esses cálculos que levam em consideração esse reajuste perpétuo do aluguel ao longo de 30 anos, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque o aluguel não corrige desse jeito a preço de mercado. Se você levasse isso em consideração, então em 30 anos um imóvel de classe baixa a classe média as pessoas não poderiam alugar, porque estaria tão caro que o salário mínimo não daria nem para pagar o aluguel de um imóvel baixa renda. As pessoas vão morar onde? É só você olhar 30 anos para trás. 30 anos para trás a gente teve 30 anos de reajuste. O aluguel hoje é uma fortuna, por acaso? Não, porque o mercado ele se autorregula. Não adianta você achar que o aluguel vai subir perpetuamente 8, 9% ao ano, porque não vai. Porque se ele subir e ficar caro, por exemplo, eu sou locador de um imóvel classe média baixa. Aí eu vou reajustar o meu aluguel todo ano, vai chegar um momento que esse preço vai tornar impossível uma pessoa baixa renda alugar meu imóvel. Sabe o que vai acontecer? Meu imóvel vai ficar vazio. E para mim é interessante ter um imóvel vazio? Não. Então o que é que eu faço? Eu reduzo o preço do aluguel. Então o preço do aluguel ele se autorregula pela própria demanda de mercado.
ele nunca vai ter um aumento constante de 8, 9% ao ano durante 30 anos. E essa questão do aluguel é tão interessante que, além de ele se regular automaticamente pelo próprio mercado ao longo do período, ele também se autorregula a nível de valor do imóvel. Por exemplo, imóveis de alto valor, o aluguel proporcionalmente ao valor é muito baixo. Enquanto um aluguel de classe média e classe baixa, você chega a ter aluguéis próximo de 1% do valor do imóvel, um imóvel de 10 milhões, por exemplo, você vai ter aluguel que você consegue alugar às vezes por 20, 30 mil reais, que não chega nem a 0,5% do valor do imóvel. Por quê? Porque o mercado se autorregula. É muito difícil você achar uma pessoa que queira pagar 100 mil reais de aluguel num imóvel de 10 milhões. E se eu cobrar 100 mil reais, eu não vou alugar, o imóvel vai ficar vazio. Então eu, locador, o que é que eu faço? Eu reduzo o preço do aluguel. Então essa comparação aqui, ela é totalmente lógica para os dois lados. Primeiro, o aluguel não se reajusta desse jeito. Segundo, após 3 anos, você pode entrar com ação revisional para trazer o aluguel para preço de mercado. E terceiro, que, enfim, né? Nunca que na vida que um aluguel classe média... Hoje, se a gente levasse isso aqui em consideração, estava todo mundo morando na rua, porque quem que vai pagar essa fortuna para alugar um imóvel de... Aqui está dando 26.600 por ano, quase... Enfim, não, esquece isso aqui, tá? Mas vamos adiante. Daqui, tá no nono. E ano 10, 26.600, passou do dobro do financiamento. E daqui é só subida, ok? Quanto você pagou no final? Você pagou todo R$ 192.400. Tudo isso sem ter nada. Você pagou e... Então, esses R$ 192.400, totalmente fora da curva. Por quê? Porque leva em consideração que a pessoa vai pagar um aluguel que todo ano vai subir 8%. Isso não é realidade, porque, primeiro, os 8% é uma média. Se você pegar o IGPM nesse ano mesmo de 2023, está dando um índice negativo. Então, o aluguel esse ano provavelmente vai reajustar menos de 4%. E, novamente, o aluguel você pode sair a qualquer momento. Dificilmente, numa situação real, alguém pagaria R$ 192.400 de aluguel ao longo disso aí. Então, esse valor estaria ali, eu acredito, algo próximo, levando um índice com bom senso ali, em torno de 80 a 90 mil reais, eu acredito. Mas, obviamente, cálculo de padeiro. Mas isso eu afirmo com certeza absoluta, tá? Não pode levar em consideração, quando você vai fazer essa comparação, que um aluguel vai se reajustar todo ano por um índice IGPM e que o preço de mercado do aluguel vai acompanhar esse reajuste. Não acompanha. O reajuste de mercado de aluguel vai ser sempre inferior, pelo menos na realidade dos últimos 30 anos, ao índice de correção. Claro, salvo situações excepcionais. Por exemplo, eu tenho um imóvel num bairro que era ruim, e vem lá e a prefeitura resolve reformar o bairro inteiro, shoppings, às vezes isso acontece, mas isso é exceção. E numa situação dessa, o locador pode, por exemplo, dobrar o preço do aluguel. Mas não é a regra, porque o que determina preço de aluguel não é índice de correção, é o valor de mercado do aluguel do imóvel naquele local e naquela data. Ok? Então, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que o vídeo já está próximo dos 30 minutos. E não tem nada pra você só tá morando, ok? Então o que vocês viram aqui? Vocês viram que a gente já teria gasto só nos primeiros 10 anos quase o valor do financiamento, que era de 160 mil reais, mas por conta dos juros faltavam 20. Sabe quando que você, em 10 anos de aluguel, vai ter a capacidade de amortizar praticamente um financiamento que você fez em 30 anos e você já estaria amortizando em 10? Nunca. Apenas neste cálculo aqui do Peter, no qual você não considera inflação e correção monetária no financiamento, e você está no mundo maravilhoso de Bob, no qual você vai, durante 30 anos, seu financiamento vai ter a parcela de R$ 1.100. Isso não existe. Mas, repito, deixa eu puxar a câmera para mim aqui. Vou parar por aqui, porque próximo dos 30 minutos, repito, esse cenário maravilhoso de financiamento que você paga uma parcela fixa todo mês ao longo de 30 anos não existe. Qualquer comparativo que você for assistir, achando que financiar imóvel é esse mundo maravilhoso imaginário de Bob, você vai se dar mal. Estou dizendo que financiar e comprar imóvel é um mau negócio? Não. Como eu disse, não existe uma resposta correta.
Agora você tem que ter os dados corretos na mão. Isso aqui que o Peter está apresentando é um cenário totalmente fictício, ok? Gostou do vídeo? Curte, fideliza, segue o canal e seguimos aí na nossa missão de estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, compradores e proprietários de imóveis. Um forte abraço e até a próxima!